Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Aqui a gente tem ciência que inspira e histórias que transformam. Hoje eu tô tendo o privilégio de receber um cara, e vocês também vão ter oportunidade aí, porque ele tá se tornando daqui a pouco internacional. Entrou aqui, eu já brinquei com ele já me soltou aqui umas novidades. Hoje nós vamos falar de exercício como vacina e remédio. É isso? Tô trazendo hoje aqui Antônio Paulo de Castro. Rapaz, O nome parece Orleans e Bragança, né? Só falta. Você vê que eu estudei com o irmão dele, foi um grande amigo meu de faculdade, e hoje esse cara é um dos grandes expoentes aí que estão surgindo. Já surge há muito tempo, mas a gente sabe que a fama ela demora a vir, né? Tem que plantar muito para depois colher. Dentro da educação física, então é um privilégio a gente ter esse cara aqui. Antes de mais nada, antes até dele se apresentar, a gente tem parceiros que permitem com que isso aqui aconteça. E aí, por gratidão imensa a esses parceiros, eu prefiro começar já te presenteando. Primeiramente, você tem que ficar igual a mim. Eu tô com a canequinha do Papo de Fibra. Você também pode caraca, abrir a rapaz. canequinha. Tem um cafezinho aqui para você. Oxe, Ah, aí sim. aqui é assim, cara. Convidado vem, ele se sente em casa, ainda ganha uma caneca para tomar um cafezinho. Deixa eu colocar aqui, cara, que chique. Chiqueireza pura, mas não podia ser diferente, né, cara? Vocês sempre inovando e com muita qualidade, principalmente, né? E para o Paulo, então, isso tem tudo a ver, né? A ciência que inspira e as histórias que transformam, né? Um cara que está sempre buscando o que há de mais novo na ciência e trazendo isso para a prática, para a realidade, porque a gente chama do o chão da academia, né? Uhum. Difundindo isso para os clientes e para os outros profissionais, né? Aprimorando cada vez mais esses profissionais. Aqui a gente tem também uma surpresa para você, que é uma pizza do Mister Tugas. Caraca, rapaz, aqui É. pode chamar mais vezes. Pode chamar toda semana, eu tô aí, cara. Mister Tugas presente aí com a gente, né? Gratidão ao Tugão aí, né? Parceiraço nosso. A gente tem também aqui. Eu falei, a Sonha Neve é um parceiraço, mas os caras até exageraram, eles são bons. Os caras são bons num nível que eu fico até encabulado. Eu não sei nem como é que você vai levar isso para casa, mas você Pois é, ganhou cara. uma bolsa. Olha aqui, não, sacanagem, não. Primeiro que a Sua Neve hoje tem produtos que, para quem quer continuar tendo acesso a coisas gostosas e o mais saudáveis possível, a Sua Neve tem uma linha completa, né? Olha só, linha Caraca, Gótico, bicho. linha Gótico completa, Aurus Café. Caraca. Você que é educador físico não gosta Putz, lá da terrinha, de né, um cara? açaí, e aí, como se não bastasse, vai vendo aí, ó. Caraca, rapaz. O Ó, negócio foi bruto, rapaz. Tá aí, mais um presente pra você. opa, muitíssimo obrigado. Caramba. O Paulo hoje podia cobrar o passe, porque o homem tá badalado, mas ele vem aqui no amor e no coração à profissão e na parceria que nós temos, né, de muito tempo, mas tá sendo aí presenteado com esses parceiros maravilhosos que nós temos. E a gente também, aqui é um ponto que a gente sempre para falar, às vezes a gente não lembra, a gente só lembra disso aqui quando o bicho tá pegando. Você olha lá uma poltrona na sua casa, então você fala assim: "Nossa, esse aqui tá o estofado tá rasgado, como é que eu vou fazer?". Aí você fala assim: "Putz, quem pode me ajudar? Tá aqui, Classic Reformas Estofados e Design", ajuda a gente aqui na Fibratec, né, a manter o nível o tempo inteiro. Aí procurar lá o Antônio ou a Adriele, e aí você ganhou também aqui, ó, um benefício lá, caso chegou em casa, bateu o olho, viu algum estofado, alguma almofada rasgada, Pronto. já lembrou, e Muito todos nós bom. acabamos lembrando disso e não sabemos para onde correr. Agora a gente já sabe para onde correr. Isso é verdade. Depois da gente lembrar com gratidão
né, desses parceiraços, agora sim a gente vai dar início ao nosso episódio. Paulão é como a gente, vamos colocar assim, em termos leigos, nos chamamos assim, carinhosamente. Vou pedir a você, então, que você se apresente, fale um pouco da sua formação, do que você está trabalhando hoje, né? Aproveita, faz o jabá também, né? O Putz. homem é empreendedor também, então fala aí um pouquinho para o pessoal te conhecer. Muito bem, mas antes de iniciar, acho que, esse gesto, que é um gesto nobre de você ser grato às pessoas que te apoiam e, porra, com tanto presente aqui, não tem como deixar de agradecer a você pelo convite de estar aqui e a toda a galera que apoia isso, que além de estar junto de pessoas boas que faz com que a gente cresça, é importante a gente ter esse apoio para que a gente continue caminhando. E certamente você é uma das pessoas, é um dos principais expoentes de Juiz de Fora e região, nesse sentido de elevar a educação física, de estar sempre inovando e criar oportunidade para que outros profissionais também estejam presentes aqui. Então fica aí também a minha gratidão. É uma relação Eu que antiga, né, agradeço. é uma relação antiga que a gente tem aí de 2003, né, quando eu ingressei na faculdade, meu irmão, que foi da sua turma, vocês foram os meus veteranos. E desde então a gente tem se aproximado e tentado fazer alguma coisa pela educação física É e isso aí. acredito que a gente tenha cumprido pelo menos uma parte desse propósito. Então, dentro desse cenário da educação física, eu me tornei, nossa senhora, naquela época era graduação, licenciatura plena, né? Pleno Que a gente já saía com bacharelado e a e licenciatura. licenciatura, né? Então eu me graduei em 2007, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, aonde tive a oportunidade de dar continuidade aos estudos com a especialização em treinamento resistido. Em seguida, fui para o mestrado também na Faculdade de Educação Física, em aspectos biodinâmicos do movimento humano, onde eu tive a oportunidade de associar diferentes áreas de estudo, de pesquisa, que partiu pela educação física. Eu tive a coorientação da professora doutora Mônica Barros, que era professora de endocrinologia da Faculdade de Medicina, e do professor Davi, da engenharia elétrica, que foi um cara muito importante na minha vida e que me direcionou muito para termos de rigor científico. Então, esse período do mestrado também foi bem desafiador, mas também muito produtivo. E após o mestrado, eu fui então para a faculdade de medicina, onde eu fiz o doutorado na área de saúde, com ênfase em doença renal crônica. Essa parte acadêmica acontecendo paralelamente a isso, a gente, igual você falou, a gente sempre esteve no chão da academia, que é algo que a gente gosta e principalmente gosta de pegar a ciência e testar a ciência ali. Isso. Eu acho que isso que torna um bom profissional, ou aquilo que as pessoas chamam hoje de prática baseada em evidências, não é É, ler artigo e falar o que está no artigo é o é. que vale. Mas sim a junção, pelo menos, desses 2 pontos, né, do chão de academia, no nosso caso, e da ciência. E, então, trabalhei muito com a parte de fisiculturismo, teve uma parte aí que era uma parte, assim, que quando a gente fala de musculação, a gente quer o fisiculturismo, né, a gente quer ir trabalhar com os caras, porque é diferente. Só que depois disso eu me afastei um pouco, fui direcionando cada vez mais para o exercício como remédio, onde eu tenho, talvez aí na educação física, uma atuação um pouco mais intensa hoje, trabalhando muito com a parte de personal com condições crônicas de saúde. Aí a gente começou a viajar ao Brasil para dar aula em pós-graduação, em cursos, também trabalhando com essa parte de exercício físico, de fisiculturismo, do treinamento feminino, que também é uma coisa que me agrada muito, é um desafio muito grande. E recentemente, há 3 anos, a gente foi para a área de empreender com exercício físico como remédio. Então hoje, aqui em Juiz de Fora, a gente tem um centro de reabilitação, cardiometabólica e neuromuscular, que é ocupada 100% por profissionais da educação física, com ênfase em tratamento de condições crônicas de saúde. E também uma outra parte, que é a parte acadêmica, que a gente gosta muito, juntamente com o Sérgio, que é meu sócio da Personal Health, a gente criou uma certificação, porque existe uma necessidade ainda, a graduação ela é muito rasa quando a gente fala em exercício físico como remédio, que a gente busca formar
outros profissionais, capacitar outros profissionais para trabalhar com a parte de exercício físico como remédio, que é algo que a gente precisa abrir muitos olhos. É, É um mercado aí que está sendo devia muito pouco explorado, é, muito, muito pouco pouco. explorado, que traz muito benefício e também traz sucesso profissional, Sim. E né. se a gente pensar até nessa questão, as pessoas ainda buscam ali estética e tá tudo certo, é É legal isso. é porque a estética, de certa forma, do prisma que a gente olha, é saúde. Porque se você está bem com você mesmo, aí a estética e a autoestima estão diretamente relacionados. Sim, A gente sabe dessa, né, de toda essa neuromodulação que faz com que você fique mais ativo, a tendência sim, ao não, sedentário diminui e aí a vai. adoção de hábitos mais É, saudáveis e por aí sim, vai. Agora a grande questão que a gente, enquanto profissionais da educação física, a gente precisa se atentar é o seguinte: se eu te pedir uma lista de 10 profissionais que você confia para trabalhar com estética, facilmente você me fala. uhum. Me fala 5 profissionais que você colocaria sua mãe, seu pai, sua avó, após sofrer um AVC, após sofrer um infarto, para fazer a reabilitação dele. Você consegue me falar 5? Isso é um problema. Por que que é um problema? Para onde essas pessoas vão? E elas necessitam, E às vezes, precisam, mais do que. e precisam. E se a gente puser numa relação, assim, de responsabilidade técnica, o trabalho com a estética é 5% meu. Contar o treino. Sim, Os outros 95% é da pessoa. é, Porque se ela não dormir bem, se ela não se alimentar, se ela não for treinar, como é que ela vai ter resultado? Agora, numa situação de infarto, a pessoa tem uma condição ali na qual o esforço de maneira desorientada ou de maneira inadequada faz ele ter um novo infarto e morrer. E o exercício é exatamente isso. Se você erra ali, você mata. Aí já é o contrário. é, Aí é responsabilidade técnica sua. Aí a gente inverte esse percentual. é. Então a gente precisa começar a pensar isso. E aí, nesse ponto, eu ficava muito puto com os médicos. Porra, eu dei aula na faculdade de medicina durante muito tempo. Já tive essa Não. revolta também. E aí eu ficava assim, porra, velho, o que que esses caras, ou em qual disciplina que vocês aprendem que exercício é caminhada, pilates e hidroginástica? É. Porque todo paciente, vocês sabem que o exercício físico ele é importante. Mas por que que vocês mandam ele caminhar? Esse paciente tem condições de caminhar? E eu ficava com essa briga, cara, interna, assim, até um dia que eu conversando com um colega cardiologista, falei: "Cara, por que que vocês mandam o paciente de vocês caminhar?" "Porque a gente não tem pra onde mandar." Aí eu falei: "Porra, então o erro não é deles, é nosso." É, eu cheguei a essa mesma conclusão. Aí eu falei: "Cara, tá errado." Volto a falar dessa questão de indicação, 10 profissionais para trabalhar com estética, trabalhar com performance, facilmente a gente lista aqui. Agora me dá 10 profissionais para trabalhar com reabilitação. E, de certa forma, que tenham coragem, coragem que eu estou dizendo que é conhecimento, Uhum. e aí de trabalhar com o que a gente chama, às vezes, de bomba relógio, Sim, né. Então, se eu não tiver um conhecimento fisiológico, fisiopatológico, e se eu não entender quando aquele corpo for colocado sob um estresse que eu determino qual é, quais são as reações esperadas e não esperadas e como atuar, cara, eu tô literalmente numa roleta russa, sim. né. E isso é importante você frisar isso, que mostra o quanto que a gente da educação física ainda está atrasado em relações a outras áreas da saúde. Vou te Hum, dar um exemplo. Na graduação, nós tivemos a oportunidade de fazer essa disciplina na federal, mas não de maneira curricular, a gente teve que ir para fora, buscando. buscar fora. Então quando a gente foi falar de falar em semiologia, não, é um absurdo, você quer virar médico? Eu falo: "Não, não quero virar médico. É porque eu preciso entender do que acontece com o cara para eu poder fazer uma prescrição adequada, correta e segura para ele." Aí, brigando na graduação, consegui inserir a disciplina de semiologia e farmacologia no curso de educação física, onde eu sou professor, como curricular. Beleza, fui montar o material. Fui buscar o material. Semiologia. Para todas as áreas tem. Inclusive, existe semiologia do direito, cara. No direito criminal, por conta da Sim, brutalidade dos crimes, faz isso tem lá. sentido, faz sentido. E na educação física?
Não tem, Não tem. não tem. Eu Você tem que adaptar, você estuda o livro do Porto ou do Portinho, uhum. depende do seu apetite, e dali você tem que adaptar para o, né, trazer para o dia a dia do educador físico ali, dependendo de qual público que você vai estar Sim, sim. trabalhando. E aí foi um grande desafio para construir uma disciplina, construir uma ementa, construir um referências bibliográficas, foi muito difícil, cara. Só que é uma área de conhecimento que a gente não tem na graduação. E hoje é essencial. Por que eu falo que é essencial do ponto de vista mercadológico? A maior parcela da população é saudável ou doente? Doente, Doente. Se a gente pegar só infelizmente. pelo excesso de peso e obesidade, É, 60% já está com algum problema de tá, saúde. mais sedentarismo. E aí vai embora. Ou seja, a gente ainda foca no modelo histórico de saúde e estética. E saúde a gente não tem mais. Então ainda está no campo de estética. Quando a gente fala de farmacologia, cara, qualquer doença hoje vai ter um medicamento. Se a gente pensar em emagrecimento hoje, que está É, em ó, alta, você tem a geração, né, da semaglutida aí, sim, das canetas emagrecedoras. isso aí. Quais são os impactos dessa caneta na prescrição do treinamento? Porque tem. Tem. Só que as pessoas não sabem, aí erram na prescrição. E aí, quando a gente fala de um tratamento de uma doença crônica, que ela não é no período que a pessoa emagrece 10, 15, 20 quilos, é para a vida toda, Uhum. e a gente não sabe adequar as estratégias de exercício físico para cada fase do emagrecimento, a gente aumenta o risco de abandono dessa pessoa. É isso aí. E por aí vai. Então, quando a gente chega hoje na população idosa, e é uma realidade nossa expectativa de vida hoje está em torno de 75 anos, daqui a pouco vai ser 80. E aí vai. Só que, à medida que a gente vai envelhecendo, no modelo atual de vida que a gente tem, é certeza que algum medicamento vai ser utilizado. E aí existe um negócio chamado de interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento e exercício-medicamento. Ontem mesmo, ao reavaliar um paciente lá no estúdio, eu vou ter que fazer o relatório dele agora, sugerindo a redução da medicação ou ajuste de medicação para controle da hipertensão dele. Mas se eu não souber isso, como é que eu vou fazer isso? É. Então são coisas que a gente da educação física precisa ficar atento. E por que que vale a pena investir nisso? Porque em termos financeiro, o Ixi, retorno é muito maior. agudo e crônico. E crônico. Quem, quem que é o personal que atende idoso, ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe. Por quê? O cara que quer estética, ele vai te procurar durante um período do ano. Próximo verão. Ele quer que você transforme ele em 60 dias. Beleza, é possível? É. Só que chega o verão, esse cara vai viajar, vai entrar de férias, ou por alguma coisa financeira, a primeira coisa que ele faz é descartar o personal. Uhum. Parênteses. E a inteligência artificial, com esse tipo de atuação de profissional, vai piorar o cenário. Vai muito. E muito. Cara, a inteligência artificial Ela vai ter hoje acesso à base de dados e vai reunir elas em just time e vai cruzar esses dados e vai prescrever muito é melhor do que a muito gente. melhor, Muito muito melhor. melhor, muito melhor. Só que quando a gente fala de uma situação, de uma condição crônica de saúde ou de um idoso, a É, inteligência artificial ainda não alcança. é, Por quê? O principal ali não é só a prescrição de carga de é, exercício. É o quanto que você consegue perceber o feeling do que está acontecendo no momento. Isso a inteligência artificial ainda não consegue. Ainda, é. ainda. Então, eu volto a falar. Esse tipo de público, por mais que ele passe por uma situação financeira que ele precisa rever conta, ele vai priorizar o personal. É, Porque se você deu resultado para ele, ele não quer abandonar aquilo ali. Ainda mais se ele vem numa situação pós-AVC, pós-infarto, ou qualquer complicação crônica que possa surgir ao longo dessa doença, cara, não vai te abandonar. não é desejo, é necessidade. Você Exato. desce na pirâmide e aí a coisa muda de figura. E eu digo, e pensando até em políticas públicas de saúde futuras, e a gente já sabe que cada $1 depositado em prevenção, você tem $7 pelo menos ali na ponta de resultado, vamos dizer assim, né, de economia. Isso muda o jogo, inclusive com relação ao mercado de plano de saúde, e muda o jogo com relação também ao impacto econômico financeiro que tem das duas pontas para um país. Uma, eu torno um indivíduo ativo
economicamente por mais tempo, porque ele está saudável e Uhum, produzindo. À medida que eu faço isso, eu estou evitando ele de encostar, e aí além dele não produzir, ele começa a tomar recursos, uhum. né, e eu começo a perder menos essa mão de obra ativa, e como ele não está complicando, eu libero vagas e libero custo, né, financeiro Sim. lá na ponta. Então isso deveria ser pensado hoje. Eu até brinco, se eu criasse um plano de saúde hoje, a primeira coisa era colocar em qualquer hospital, ou fazer um canal com todas as academias, que fosse inclusive um El Hub da vida, Uhum. onde eu teria no plano de saúde atividade física para o cara. E aí, através, não vou falar mais, que isso pode ser uma ideia que vire realidade no futuro. Mas Mas, né? já é realidade Pois isso. é. Ainda não do jeito que a gente deseja. Sim. Vou te contar 2 histórias então. Você citou o professor Celso Porto, eu estive com ele, eu tive a oportunidade de estar com ele, de fazer a abertura de um evento no qual ele seria o principal palestrante. Só que eu não conhecia, ainda bem que eu não conhecia. Porque eu tô lá sentadinho, né, esperando os caras me chamarem lá, e tinha um senhor do meu lado ali de uns 80 e poucos anos, à época, que todo mundo indo lá cumprimentar o cara fui fazer a palestra, falei sobre exercício, sobre treinamento resistido para pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Ele achou um negócio fantástico, fantástico. E aí, quando ele foi iniciar a palestra dele, que foi logo em seguida a minha, ele elogiou bastante, falou que se tivesse sido da minha banca de doutorado, iria parabenizar, sugerir honrarias e tal. Mas ele falou o seguinte: Paulo, seu trabalho é fantástico, mas não é interessante para a saúde. Sabe por quê? Eu já fiquei puto, né? Falei, como assim não é interessante? Não é interessante porque não tem como superfaturar. Hum. Como é que superfatura exercício? Aí é questão política, que a gente poderia Sim, discutir, não é o foco. sim. Mas não é interesse político isso. Esse dado que você traz de $1, eu economizo 7 lá na ponta, isso é muito maior. Isso é muito É, maior. muito maior. Porque se a gente pensar em termos de prevenção, e aí quando você iniciou falando do exercício físico como vacina, que seria uma atuação do exercício físico, a gente tem exercício físico para todas as 10 principais causas de mortalidade no mundo. Para todas elas, o exercício físico reduz em algum percentual. Hoje, incidência de câncer. A gente tem aí cerca de 200 tipos de câncer diferentes listados. Os 20 principais, exercício físico tem influência na prevenção, redução de risco. Não só isso, em redução de uma recidiva, redução de metástase, redução de tratamento, redução de internação. Se a gente expandir o quanto que a gente poderia economizar, é absurdo. Não, é Mas absurdo. qual que é o interesse de economizar? Não, não tem. Entendeu? Só que, aí agora eu vou na segunda história. Eu vi que o Henrique, o professor Henrique Mansur teve aqui É. também. A gente, durante a pandemia, logo ali que liberou, né, começou a retornar as atividades, a gente teve uma reunião com uma seguradora de saúde de São Paulo. Não vou falar o nome aqui para não divulgar. Mas a ideia lá era com pacientes oncológicos. Fazer um sistema de pré-habilitação, porque essa seguradora, que trabalha principalmente com o público idoso, que nenhuma seguradora quer, porque o custo é alto, Uhum. o que que ela viu? A partir de um modelo americano, que se eu faço prevenção, mesmo nesse paciente que já está doente, mas eu consigo, por exemplo, prevenir complicações crônicas, eu consigo reduzir o risco de internação, que o que pesa para a seguradora é a internação, cara. É um procedimento em UTI. Isso aí. Eles viram que se fizer exercício físico, isso reduz. Então, nos pacientes oncológicos, o que eles viram? Que se esse paciente que vai ter que fazer uma cirurgia é sedentário, se eu faço um negócio chamado de pré-habilitação com ele, com 4 semanas de exercício, eu reduzo o risco dele, eu reduzo complicação e eu reduzo o gasto dele. Por que que eu reduzo o gasto? Primeiro, a chance de ter uma complicação durante a cirurgia é menor. E principalmente, o período para ele ter a alta hospitalar é menor. Então eu gasto menos.
E aí o cara entra com um programa de exercício. Então isso, ele tá começando, a gente também tem essa história aqui com uma seguradora daqui, que eles enxergaram que o paciente precisa fazer exercício. Só que eu volto a falar, a gente da educação física, a gente precisa se posicionar. Você vai pra internet, você vai para o Instagram, os caras estão lá discutindo. Agachamento e elevação Hum. pélvica, isso é tão pequeno. Tem que se discutir? Tem, cara, mas isso é muito pequeno, cara. Perto do poder do que é a educação física, do que a gente tem, cara, a gente tem um canhão na mão, bicho, Aí, e tá usando pra matar uma formiga. é isso. Imagina que todo mundo começa a falar de exercício físico e prevenção. Exercício como vacina. Exatamente. Então, se a gente pensar em termos de redução de custos, cara, Não, exercício ele tem que estar na base. e tirando o fato do exercício ser como se fosse um hábito dominó, né. Você Uhum. Quando ele começa, a chance da pessoa depois dormir melhor, sono, de comer melhor, alimentação. Então, se você for somando todos esses benefícios que foram desencadeados inicialmente por esse primeira peça do dominó chamada exercício físico, tira o sedentarismo. Cara, Aí não dá nem, é é incalculável o incalculável. negócio. Até porque até se a gente volta a falar, da gente extrapolar isso socialmente, o É, índice de criminalidade diminui. sim, sim, Olha que loucura isso, cara, só porque os caras fazem exercício. sim, é porque Então, nós assim, estamos falando, né. de tudo. Quando tinha programas sociais voltados para a prática esportiva, aquilo é exercício para prevenção, não é só a Sim, formação de um cidadão, ocupação dele, não, é formação. Se você pega os países mais desenvolvidos, com maiores DH, todos ali têm na sua essência escolar, não essa educação física escolar que a gente tem, mas uma educação física voltada exatamente para cuidado da saúde. Então, cara, o que que tá faltando, velho? Comprovação a gente tem aos montes, aos velho, montes. aos montes. Se a gente pensar que a gente trouxe esses dados aqui de excesso de peso e obesidade, que é uma condição básica para que outras condições de saúde, surjam. Cara, exercício físico, aonde as pessoas têm, não vou falar nem de exercício físico, vou falar de atividade física. Aonde a gente tem os maiores índices de atividade física, a prevalência dessas doenças são menores, cara. Você pegar Japão, China, por quê? Os caras têm um nível de atividade física muito Muito grande. maior. E aí eu fico me questionando, será que é a tecnologia que é Culpada, culpada? né. Por quê? Você quer país mais tecnológico hoje do que a China? Do que o Japão, Japão? Então não é isso, cara, é uma questão cultural que a gente comportamental. precisa mudar. E aí a gente vem para um lado ocidental, aonde existe uma indústria muito forte da doença. Por quê? É a indústria que mais fatura, cara. A gente olhando isso, quando você vai até para Forbes, e aí ela segmenta as indústrias do trilhão. A indústria do trilhão passado era a indústria farmacêutica e a indústria médica. A indústria do próximo trilhão, que nós já estamos, é a indústria do exercício, da nutrição e dos cosméticos. Sim, exatamente. Então, mas tem países que, por cultura, evoluíram mais rápido nessas indústrias, e tem países, por lobbies que a gente sabe que acontece, estão segurando, mas é um caminho sem volta, vai acontecer. Só que Vai. quanto mais você retarda, maior o impacto disso, né? Sim, Efetivamente. é exatamente isso. A gente, quando vem uma breve história da educação física, a gente sai de uma educação física militarista, vem para uma educação física escolar, uma educação física mais esportivista, e depois vem para a musculação, e da musculação hoje, isso está mudando muito. E volto a falar da importância de existir pessoas como você que criam esse ambiente para que a gente divulgue a educação física ou a mesma musculação muito além daquilo que muitas pessoas ainda acreditam ser. Muitos médicos ainda falam assim: não, musculação é perigoso, musculação vai atrapalhar o crescimento da criança, musculação para você que tem hérnia, não, para você que tem prótese, não. Está mudando. Hoje,
Já existem uma geração de médicos recém-formados que já não, cara, ó, caminhada não, musculação. Mudando, Musculação graças tá a Deus tá mudando. O perfil das academias também tá mudando. mudando. A gente vinha dos cara bombadão ali, o hormônio comendo solto, depois vieram muitas mulheres também seguindo o mesmo caminho, mas já tá mudando, tá mudando. O que que a pandemia deixa pra gente de legado? Que o exercício físico não é só estética. Quando a gente fala da importância do exercício físico para uma noite de sono, quem faz e quem não faz exercício sabe o que a gente está falando. O quanto que isso muda na Nossa, qualidade do sono. O quanto que isso muda na relação familiar. humor, Porra, né, então assim, à disposição para o dia a pro dia a dia, para o dia, cara. trabalho, para produzir, né. Ontem mesmo, esse mesmo paciente me relata o seguinte: eh, eu não dormia tão bem quanto eu tô dormindo agora. E eu tô falando de 2 meses de Mas exercício. esses relatos que me movem, assim, isso me arrepia, assim. Cara, É doideira, bicho, é doideira. eu tô vendo aqui que a gente ainda tá aqui no quem for assistir a posteriori, a gente tá no mês de julho, então eu tô vendo aqui que tá fantasiado de festa junina, festa julina. Eu lembro quando a gente chegou no centro de hemodiálise, primeiro, quando chega eu desse tamanho para fazer doutorado na faculdade de medicina, aqueles cara tudo nerd lá. Cheguei eu desse tamanho, o que que esse burro tá fazendo aqui, né? Como é que esse cara caiu aqui? Esse bombado. E aí beleza, aos poucos ali eu fui mostrando um pouco de conhecimento que a gente foi adquirindo, mas quando a gente chegou para fazer a execução do projeto no centro de hemodiálise, cara, foi assustador o negócio. Falei: "Gente, tá faltando só uma cruz aqui e a placa escrito em cima cemitério". Uma coisa pesada, um ambiente pesado. E de fato é, porque existe Sim, ali, eh, uma carga emocional muito grande, seja dos profissionais que estão trabalhando ali porque são sobrecarregados, e seja pelos próprios pacientes que têm um risco de mortalidade absurdo, absurdo. absurdo. Só para se ter uma ideia do qual tamanho desse risco, um paciente de 30 anos que faz hemodiálise, a saúde cardiovascular dele equivale a de um idoso de 80 anos. Então é por aí, fora as complicações. Aí chega a gente lá, vamos fazer musculação. Como assim vocês vão fazer musculação com os pacientes? O paciente não pode fazer nada, tem que fazer hemodiálise o tempo todo deitado, não sei o quê. Bicho, depois de 3 anos, quando eles enfeitavam assim, outro dia eu postei até no Instagram, os pacientes fantasiados, Uhum. fazendo exercício, cara. Como é que muda o poder do exercício físico, quanto que ele muda o ambiente. Então, é muito além de ganhos fisiológicos, muito além, Não, cara, e se você muito muda além. a ambiência, né, que é o primeiro nível neurológico, você tem uma influência positiva em diversos fatores, né. Eu vou só dar um pause aqui que a gente começou só a conversar, mas vocês já viram como que a coisa é, né. Vou só puxar aqui para a gente seguir um roteirinho aqui, para a gente conseguir passar por tudo, embora a gente já foi meio que fazendo um briefing aqui de tudo também. Eh, o objetivo de conversar hoje é falar do exercício justamente como a gente acabou de bem explicar, como vacina, como efeito preventivo, mas também como remédio, como auxiliar na terapia de diversas doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, né? E aí a gente tem a questão aí, você já citou aí, falando em pandemia, a gente tem uma pandemia de obesidade, então Tem. hoje quase com uma pandemia de Não, diabetes, e uma né? pandemia de De sedentarismo. sedentarismo. Se a gente pegar os dados rapidamente, só pra eu não esquecer, que velho, à medida que você vai ficando velho, você vai esquecendo das coisas. Se você não falar na hora, velho, Mas acabou. o exercício também é bom para isso. Também, também. Também. Mas o que me assusta mais da questão da pandemia, em momento nenhum, me perdoem se vocês entenderem assim, diminuir o que foi a pandemia ou as mortes que aconteceram, nada disso. Não é, por favor, me perdoa. Mas se a gente pegar os dados epidemiológicos mundiais, se o número de pessoas que morreu vou colocar 3 anos de pandemia. Até a última vez que eu tinha visto era coisa de tipo 8 milhões de pessoas. Entre 8 e 10 milhões. O sedentarismo há anos, e mesmo após a pandemia, continua matando 5 milhões de pessoas por ano. E E ninguém aí assusta é, com isso. isso é.
Durante a pandemia, a gente sabe da gravidade, mas esses números eu já também tive a mesma curiosidade de olhar. E aí eu comecei a me questionar, porque uma pandemia, graças a Deus, passa, né? Uhum, Como essa, no caso, viral. Agora, essa pandemia, que é o sedentarismo matando, né? Direto barra indireto, mas para mim não existe indireto, é uhum, direto. Cara, como educador físico, a gente sabe disso. É constante, exato. é E constante. nin e as pessoas dormem Mata tranquilas com muito isso, mais que cara. guerra, mata muito. Muito E, mais. e ninguém pega isso, traz para o centro da mesa e fala assim: opa, peraí, aqui, ó, é aqui que a gente tem que olhar, né? E continua se discutindo, como você disse, que eu acho válido em termos de ciência, e a gente na academia, faculdade, discute muito ciência até o nível molecular, e Uhum. ok, faz parte, mas para o público geral, que precisa acordar para isso, não tem que ficar discutindo realmente se o exercício de agachamento ou exercício de elevação Não. pélvica é melhor. E a gente até poderia a gente fazer a mesma analogia com a obesidade. Sim. As pessoas não querem tratar a obesidade. Não tratam. "Ah, a caneta trata a obesidade". Não, não trata. Eu tenho recebido muitas críticas, né, em Que relação a foi alguns. considerada finalmente como uma doença propriamente Sim, dita, sim. que já é um avanço, né. E algumas coisas que a gente precisa parar para refletir, e a gente chega a algumas conclusões que incomodam inclusive a mim mesmo. Eu tenho falado, obesidade não é uma doença metabólica. Não é, é Comportamental. comportamental. Porque se falar: "Ah, não, mas existe a obesidade genética", tá, isso não dá 1%. É. Tem as obesidade hipotalâmicas, tá, isso é 0,5%. E E o a massa resto? crítica? É. A grande parte é comportamental, mas não é comportamental no sujeito no sentido de virar e falar para você: "Não, você é preguiçoso", não tem nada a ver com Nada a ver isso. com isso, é. Porque existe uma relação ali de ansiedade, ali que é a causa. E aí quando você pega todas as medicações que estão sendo criadas hoje, nenhuma trata a causa, trata as consequências metabólicas, e tem que tratar. E é onde que está o tratamento da obesidade? Na prevenção. Acabou. Só que isso não é interessante, né. Aí parece que eu tô indo contra o fluxo. Não, não tô. Não, pelo contrário. Mas precisa, como você disse, culturalmente, as pessoas olharem para isso de uma maneira diferente do que olham hoje, né. E aí, primeiro pensar diferente para fazer diferente e ter resultados diferentes. Não Uhum, adianta a gente ficar nessa. A gente acabou passando aqui que o que seria minha primeira pergunta, né, que como que o exercício se tornou um pilar fundamental na saúde contemporânea, indo além da estética, acabou que a gente já meio que foi falando. Vou tentar trazer um recorte dessas doenças que são muito comuns, que é a hipertensão e o diabetes, uhum. eh, onde a gente já trabalhou junto com isso e você faz um trabalho brilhante, inclusive, escrevendo livros sobre, né, virando referência. E aí, a gente utiliza essa analogia do exercício como vacina, né, como prevenção. E também na terapêutica, como remédio. Como que, para o público leigo principalmente, como que ele atua na prevenção primária dessas doenças, né, que são tão prevalentes na sociedade como um todo, não só brasileira, mas mundialmente falando? E sim, então vamos lá. Primeiro, no caso da hipertensão, mas isso também, esse início ele também serve para o diabetes e como para a maioria das doenças crônicas. Essas doenças elas são multifatoriais, então não existe um único fator que é determinante. Em alguns momentos, um fator vai ter um peso maior do que o outro. O que que eu quero dizer? As chances de uma pessoa nova ter hipertensão é menor do que uma pessoa depois de 50 anos, entendeu? Porque existe o fator de risco idade ali, chamado, idade. Só que para essas 2 condições, para que essa pessoa tenha hipertensão, é necessário que existam outros fatores. E aí a gente tem como os principais fatores de risco, e esses fatores de risco a gente consegue modificar diferente da idade, é sedentarismo e excesso de peso. E nesses 2, o exercício físico ele vai atuar de maneira primordial.
para que o exercício melhore as funções fisiológicas, melhore o coração, melhore a circulação, reduza o estresse. E para o outro lado, em termos de gasto calórico, a gente precisa gastar energia, não para perder peso, porque essa é outra fala que eu sempre, quando coloco, as pessoas me criticam demais. E a gente vende isso, inclusive. Exercício não emagrece. Isso é uma mentira absurda. Ele Porque ajuda a manter o ele vai emagrecimento. funcionar em funções muito mais importantes do que gasto calórico. Sim. Muito mais importante. Tem um negócio que o sedentarismo provoca no nosso organismo que é chamado de inflexibilidade metabólica. E isso gera resistência insulínica, gera inflamação, que são condições básicas para que esse cara se torne hipertenso. E o único fator que melhora isso, exercício. É isso que a gente tem que vender. Não é falar exercício emagrece, meu, cara, desafio de 30 dias, velho, 90 dias, porra. E depois? E depois? Exercício não é E isso, esse cara. desafio mude sua vida, né? Muito sua vida, cara. Pode ter desafio? Pode, é interessante. A fase motivacional ali, isso é legal. Mas falar que o exercício físico vai transformar seu corpo, que eu vou fazer uma sessão que gasta 1.000 quilocalorias, você não tem dois neurônios que funcionam, Tinha que velho. ser vou te ajudar a criar o hábito em 90 dias. Porra, aí sim. Ponto. Sim, cara. Tem hábitos que a gente consegue mudar, cria hábitos atômicos, né? Que tem uma série de estudos dentro dessa linha que mostram que alguns hábitos a gente consegue modificar em 20 e poucos dias, outros 360. Mas é importante a gente colocar o exercício físico como um fator para a modificação de hábito. Cara, se você falar em exercício físico, vamos pensar em emagrecimento. O indivíduo obeso, que é um fator de risco para hipertensão e para diabetes. Eu vou lá e falo, cara, minha sessão de treino vai gastar 500 quilocalorias. Não vai. Não tem como você pegar um sedentário, a não ser que você seja maluco. Aí você consegue. Mas uma sessão de exercício para uma pessoa que está iniciando, ela vai gastar 200, 250 quilocalorias. Tá ótimo. Foi bem. E tá ótimo. O quanto que isso representa no emagrecimento? Nada. É melhor ela ficar sem comer 2 bananas no dia, é muito mais fácil. Entende? Então a gente precisa modificar isso. E aí, o outro ponto em relação ao diabetes, a principal, ou o principal tipo de diabetes, né, que vai compreender 90 a 95% dos casos, é diabetes do tipo 2, que tem como causa, principalmente, sedentarismo e excesso de peso. Essa inflexibilidade metabólica que eu citei anteriormente, a resistência insulínica. E o exercício físico vem para melhorar isso. E isso é tão mais valioso que eu posso pegar uma pessoa que está obesa, que tem essa inflexibilidade metabólica, que tem a glicemia alterada. Se eu coloco ela para fazer exercício físico, ainda que ela não perca 1 quilo, eu melhoro a condição metabólica dela. Veja o poder do exercício físico. Isso é muito mais importante, Muito cara. mais. Muito mais importante. Então, o exercício físico ele vem dentro dessas duas condições que são altamente prevalentes na nossa população brasileira, a fim de prevenir. Só que hoje o cenário que a gente tem, o exercício ele vai entrar nas duas frentes, no tratamento e na prevenção. Isso aí. Então, o exercício físico, sem sombra de dúvida nenhuma, em termos de vacina, é a melhor vacina que a gente tem. Para quando fala-se nessas condições crônicas. Até mesmo para outras vacinas também, ele vai ter um papel coadjuvante, atuando dentro do sistema imunológico, melhorando o funcionamento de células de defesa do nosso corpo. E quais seriam as recomendações atuais, assim, para ir tanto para vacina, vamos dizer, quanto para terapêutica, vamos dizer? Vamos lá. Isso também é um outro ponto que dentro do cenário que a gente tem hoje, da alta taxa de sedentarismo na população, eu questiono muito. Porque todo mundo vai se basear nessa fala, se você perguntar talvez para outra pessoa, vai falar: as orientações da Organização Mundial de Saúde recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de exercício por semana. Cara, eu falo, não precisa. Se eu tenho um cara que faz 2.000 passos por dia, o que é muito comum hoje, Nossa, é muito muito comum.
e ele faz 3.000, 3.500 passos por dia, ele passa a fazer isso, Putz, não vai bater o mínimo recomendado. Só que esse aumento de 1.000 passos, 1.500 muda o passos, jogo já. já muda. Então, qual que é o mínimo? Cara, o mínimo é você começar a diminuir o tempo sedentário. E aí eu tenho dados acadêmicos para comprovar isso. Principais recomendações, pelo menos 3 vezes por semana, ou dividido isso ao longo da semana. Eu falei, cara, isso em termos de custo, quanto mais vezes a pessoa fizer, maior vai ser o custo. Tá, então qual que seria a dose mínima? A gente tem um projeto de exercício físico para pacientes, no qual a minha ideia foi treinar esses caras 2 vezes por semana, Uhum. 2 horas por semana. Pacientes já com diabetes, hipertensão, todas essas condições crônicas de saúde. E fomos acompanhando. O que a gente encontrou? 2 vezes por semana. Eu melhoro força, melhoro todas as capacidades físicas, melhoro a qualidade de vida, melhoro o controle metabólico, melhoro o controle pressórico. Ou seja, 2 vezes por semana. Gera o hábito. Já acabou, já consigo ter benefício. Agora, se eu quiser mais benefício, aí não tem como. A ciência é muito clara, eu preciso aumentar o volume. É. Aí, agora o mínimo assim, cara, as pessoas me perguntam, cara, eu falo, começa a fazer, o que você der conta. Se você consegue fazer 20 minutos por dia, 2 vezes por semana, faça, porque é melhor do que não fazer nada. É o famoso zero. Ex Um é melhor que zero? Um. Claro. 2 é melhor que um? Dois. E até Mas, né, no seu tempo, do jeito que você pode fazer. e até a ciência também veio comprovar isso num artigo que foi publicado, se eu não me engano, em 2023, que são sobre os atletas do final de semana, que Uhum. todo mundo fala assim: "Não, é Pô, perigoso, não sei o quê". pô, Cara, na eles nossa foram época lembra acompanhar. na nossa época na faculdade? Isso aí, Não, é melhor você não fazer. nós difundimos Cara, isso pois é, durante então muito tempo. assim, aí até assim, o título do artigo é Guerreiros do Final de Semana, o título. Mostrou que os caras que batem pelada final de semana ou faz algum esporte somente no final de semana, o risco cardiovascular deles é menor, E acreditava-se que era mais alto, e era mais né. alto, e não é. Então assim, a gente está vendo que falar de uma dose mínima ideal, isso depende do sujeito. É diferente uma dose mínima hoje para mim e para você, porque a gente já tem um histórico, a gente faz exercício. Agora, pra uma pessoa que é Zero, sedentária, não tá fazendo nada, cara, se ela fizer uma vez por é semana, melhor que zero. é melhor do que nada. E volto a falar da importância daquilo que você colocou, da modificação dos hábitos ali. É mais fácil eu colocar na agenda de uma pessoa hoje, 2 dias por semana, do que falar para ela fazer 5 vezes, cara. Faz sentido isso. É. Não, é isso. Ó, pega essa dica aí, vai virar corte com certeza, mas você vê, o profissional que está no chão da academia, e aí tem um estúdio que você não falou o nome, eu vou falar, é Vex, né, que fica no Granbury, inclusive a Fibratec, quando ela identifica o perfil de cliente, ela indica a Evexia para que essa pessoa vá a um ambiente especializado, que é o correto a se fazer, que é um ambiente muito mais controlado, com profissionais capacitados especificamente para isso. E eu sei do cuidado que eles têm de preparar a equipe deles, e não é fácil, Nossa não é senhora. fácil. E aí ele vem sabendo que tem guideline a rodo, indicando, inclusive a Organização Mundial da Saúde, posicionando, e ele fala o que eu acredito também. É melhor que zero. Sem dúvida. Começa, começa. Só pode fazer final de semana? Faça a peladinha do final de semana. Ah, eu posso mitigar erros? Posso. Vai ao médico, faz seu check-up, pede a liberação dele. Ele liberou? Vai pro jogo. Vai pro jogo, Vai pro jogo, literalmente, literalmente vai literalmente. pro jogo, né. E use disso para que você, de certa forma, gere um hábito, né, de se cuidar mais, partindo do final de semana, mais uma vez na semana, já são 2, já chegou Hum, nos benefícios que ele já acabou de falar aqui, de 2. De repente você consegue colocar uma terceira, e aí por diante. Se você conseguir desenvolver o hábito, talvez você não consiga no futuro ficar sem o exercício, que é o meu caso, acredito que é o caso dele, você sim. sente falta, né. Você sente falta da atividade física, do exercício físico especificamente. Então, a responsabilidade
quando a gente, como educador físico, se posiciona, é muito grande, Sim, né, porque antes era só o médico que tinha essa responsabilidade. Hoje as pessoas estão entendendo o valor da profissão mediante profissionais como você e como outros, o Henrique que veio aqui, entre outros que a gente vê que se dedicam a isso, e quando você fala, o cara cumpre, sim. E uma né. estratégia, assim, acho que é importante também a gente, já que o objetivo é tentar comunicar com o máximo de pessoas possíveis aqui, sejam eles profissionais da educação física ou de outras áreas da saúde, ou mesmo de outra área qualquer que seja entusiasta pelos cuidados com a saúde. E para aquela pessoa que só quer fazer exercício físico, uma coisa hoje muito simples da gente estimular. E existe uma série de estudos, e de vez em quando isso volta à tona: "Ah, quantos passos que eu tenho que dar por dia? Tem que ser no mínimo 10.000 passos?". Calma, não é assim. Existem estudos mostrando pra gente que uma curva em J, que a partir de 6.000, 6.500 passos, você já começa a ter os mesmos benefícios do que quando você faz 10, 12.000 passos. Só que eu ainda sou mais agressivo. Se você faz 2.000 passos por dia, e hoje é muito fácil você saber isso, seja pelo relógio, seja pelo telefone, começa a se programar. Tem como você programar para você colocar sua meta É, diária de passos. Então, de 2.000, faça isso ao longo da semana, veja quanto que é a média. Sobe ali 500 passos por dia, 1.000 passos por dia. E aí o seu relógio, o seu telefone, ele vai te informar. Cara, só isso já é uma puta estratégia, cara. Uma isso aí que você puta falou é muito estratégia. legal, assim, o meu sogro ele varia ali entre muito ativo e quase sedentário, assim, sabe. E aí ele estava voltando, e aí isso foi o determinante para ele. Aí ele pegou o reloginho, e aí botou a meta, e aí do nada chegava lá na casa dele, cadê ele? Ah, ele foi andar, tipo, 9 horas da noite. Ele saiu porque ele não cumpriu a meta dele ainda. Ele saiu na rua Pra pra bater a andar. meta. Hoje, emagreceu, obviamente, mas o principal relato, né, dorme melhor, mais disposto para o dia a dia, menos dor. Sim, E aí o que que ele tá falando agora? "Pô, agora eu posso correr, porque andar tá muito fácil, assim, tá muito pouco". Eu falei: "Pode, né, então vamos intercalar?", né, aí começa a intercalar. Aí corre um pouquinho, anda um uhum. pouquinho, você vê como é que você se sente, e aí e hoje ele já vai e faz 10 km, Porra, olha só. entendeu? Agora você imagina que Sem você ver, coloca pra ele, tem que fazer 10 quilômetros. Quais são as não, chances dele não vai aderir a fazer. isso? Não vai fazer nunca, cara. Então, É um assim, processo gradual. a gente precisa, inclusive dentro daquilo que a gente estava falando sobre a semiologia, normalmente nas nossas avaliações nas academias, ou como a gente aprende lá na faculdade, a gente não mostra esses dados, a gente não mostra esses resultados. Talvez esses resultados são resultados que vão solidificar essa modificação de hábito, e para aquele momento são muito mais importantes do que perder peso, cara. Sim, Porque se eu melhoro a qualidade do sono, automaticamente eu aumento as chances de eu controlar melhor o meu peso. E aí começa o efeito em cascata. Só que a gente passa batido por esses dados. A gente não avalia a é, qualidade de vida, a gente não avalia dor. E são coisas, são ferramentas muito simples, e aí eu quero fazer a conexão aqui com a personal health, que é exatamente esse mundo que a gente quer mostrar para o profissional que é possível fazer dentro de um modelo muito simples, cara. Exemplo, escala de dor, cara. Existe a escala visual analógica de 1 a 10. Você faz uma pergunta de 10 segundos, o cara vai te apontar. Ali você vai reavaliar, o cara vai mostrar para você. Aí você vai mostrar para ele: "Cara, aqui, ó, olha isso aqui que você conseguiu. Há quanto tempo você não sentia assim?". Então isso são estratégias para a gente reforçar essa modificação de hábito nessas pessoas. E não ficar ainda nesse negócio: "Desafio de 30 dias, eu vou fazer você usar manequim 40, vou jogar para 36". Cara, isso é um tiro no pé gigante da educação física. A gente está vivendo também, e é importante falar isso, a gente está vivendo um momento da educação física que o importante é ganhar dinheiro. E de fato é, mas ganhe de maneira honesta, cara, não ganhe. Quando eu vejo um cara falando lá não ganha que enganando os outros, que né. vendeu 18.000 consultorias, isso mostra para mim que esse cara não é um bom profissional. 18.000 consultorias, velho, eu falei: "Caralho, bicho, 18.000 pessoas que esse cara enganou".
Porque imagina a sua academia com 18.000 clientes. Botou ele em risco, de certa forma, Não, né. e outra, o cara é um bom vendedor, cara. Porque desses 18.000, quantos renovaram? O cara comprou uma vez. Então o cara tá virando um vendedor, cara. Isso pra gente da educação física é terrível, É, porque a gente já vem de um histórico de muito preconceito, cara. E quando eu tiver num negócio prometendo um negócio e não cumpro, quais são as chances de você comprar de novo? olha, isso é um desafio, aí eu vou falar até como gestor, né, educador físico, mas aí eu vou vestir aqui a camisa de gestor. Você, quando você tem uma academia, obviamente você precisa de atingir um número de clientes, né, para que você torne aquele negócio viável, Uhum, obviamente. E aí você fica sempre nessa linha muito tênue, até onde eu posso ir sem perder a essência e a entrega, né. uhum. E às vezes você cria processos que você mesmo freia seu crescimento, tô falando econômico financeiro, mas para respaldar o que você está entregando. E quando você rompe essa linha, o próprio rompimento da linha faz com que você reduza o número de clientes. Sim, esse Né. o desafio é esse. Mas o que sustenta exatamente isso aí não é o quanto você vende, Não, é é o o quanto você quanto. renova. Isso aí. Se eu tenho uma taxa de renovação de 80%, 80, 85, eu fico tranquilo. E esse é o desafio do mercado atual. Exato. E aí a gente tem, do mesmo modo que tem o profissional de educação física indo para essa área da consultoria online, vendendo programa ali genérico para todo mundo, a gente tem as academias que estão defendendo a popularização do físico, estão porra nenhuma, cara. É, Porque esse cara lá tem a experiência, esse cara depois para voltar para uma academia, ele não volta. muita gente tem experiência, dá oportunidade e acaba se frustrando. Exatamente. Então, assim, o grande desafio é exatamente encontrar esse equilíbrio. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa tornar o negócio viável. É, Isso, sem dúvida nenhuma, seria uma ignorância minha ser contra isso. Mas agora, eu acho que a gente precisa rever esse modelo, porque a gente vem, e dentro da área da saúde, a educação física é uma área muito frágil, cara. sim. É o cachorro vira-lata da área da saúde. Esse é o histórico nosso. É o cara, assim, que se tiver um médico aqui confrontando nós dois e uma pessoa leiga assistindo isso, É, pronto. ela vai dar atenção pro médico, por mais que a gente tenha toda uma formação acadêmica. Por mais que o médico esteja falando uma besteira e você esteja falando a coisa correta, baseada em ciência, você vai ser Pois descredibilizado. é, e aí a gente, às vezes, com esse tipo de estratégia, a gente contribui para isso, a gente mesmo na Sim, educação sim, física, sim. então isso é preocupante. Eu sei E que não tinha muito a ver com o negócio, não, mas era mas importante falar é um isso. grande desafio, porque a gente tem que aumentar o número de adeptos, vamos dizer assim, porém, a gente tem que se preocupar com a manutenção desses E sim, é o adeptos, mais né. importante. E hoje a gente está brigando por 5% do mercado, cara. Pois é, e tem a FIBO, que é uma feira que acontece na Alemanha. O mercado brasileiro, por exemplo, ele está em grande expansão, tem grandes marcas de fora olhando para cá, né, Uhum. vindo para cá, e eles estimam um crescimento de 10, não, eles estimam a dobra do número de praticantes em 10 anos. Então nós vamos falando que hoje a gente tem 15 vírgula poucos milhões, segundo os últimos dados, de praticantes em academia no Brasil, que cresceu muito já Uhum. desde a Da pandemia para pandemia para cá. cá teve Nós aumento aí saímos de. de 30.000 academias para 56.000 academias Uhum. e continua crescendo. Nós vamos transformar o mercado em 32 milhões de consumidores. Pô, top, beleza. Aí é o que você falou, vai passar no funil, quantos dos 32 milhões vão continuar? Porque o ideal era os 30 virar 60, 60 virar 90. Pô, se a gente chegasse a 50%, Pô, cara, nós você vamos tá louco. muda a realidade. Tá louco, Muda a cara. realidade. Muda a realidade da saúde, da qualidade de vida, de De tudo. tudo, cara, de Tem tudo. doença que vai deixar de existir com o Pô, tempo, com né, certeza. Não, dado o impacto, não, eu não tenho né. dúvida disso, eu não tenho dúvida. E se a gente pensar ainda nessa linha do exercício físico como remédio, cara, isso não é novidade nenhuma, Não, nenhuma. Se a gente volta 3.000 anos antes de Cristo, já existiam terapeutas na Índia, na China, que colocavam. O próprio Hipócrates.
quando vem para a medicina mais moderna, e falava: "Se você quer ter maior longevidade e saúde, tem uma coisa que você precisa fazer: exercício". Isso não é de agora, isso não é de agora. Então, só que ao longo do tempo veio aquilo que a gente estava falando dessa indústria, e existe de fato uma indústria da doença, isso é inegável, que seja principalmente aí dada pelos alimentos ultraprocessados. Acabou de sair um artigo que eu separei para ler ali, Tá foda isso. que ainda falando sobre essa questão da obesidade, que o determinante não é o quanto que você gasta, é o quanto que você consome. E hoje, consumir excesso de calorias é muito fácil. Muito fácil, É né. muito fácil. Esses alimentos Qua ultraprocessados, pequenininho, extremamente calórico, sem poder nutricional nenhum nenhum. e com poder devastador de destruição. Sim, e os caras são perversos, cara, porque tem uma parte ali de neuromarketing Nossa, que é de absurdo, tudo, cara. desde a exposição na prateleira, a cor, como Cara, o comunica, tudo. barulho que o negócio faz na sua boca. É isso aí. A parada é louca. Então, assim, existe todo esse processo que a gente precisa desconstruir. E é uma briga de Davi contra Golias. É, Então, assim, mas a gente precisa começar. é. Se a gente chega numa situação dessa, onde 50% de uma população é ativa, cara, essa Nossa, indústria sem tá dúvida. ferrada. É, já Tá era. ferrada, tá Ou ela ferrada. pula para cá, Que é o que as grandes tá indústrias acontecendo alimentícias estão já. fazendo, inclusive por conta é o fator Ozempic, né. Eles tiveram que se reinventar em criar alimentos mais palatáveis para poder Isso que aí. esse cara que está sob efeito do Ozempic ali, que sente enjoo, sente náuseas ao comer, não sinta. Olha que loucura isso, bicho. E aí a gente vem também hoje, você vê, por exemplo, os hábitos estão mudando, né. Consumo de álcool está reduzindo, a galera não quer sair mais à noite, porque sabe que a noite de sono é importante e não quer sair à noite porque na manhã seguinte quer fazer exercício. Isso já Uhum, mostra muito o que vem por aí. As indústrias estão mudando, então, por exemplo, indústrias estão indo para refrigerante sem açúcar, né? Que é praticamente uma água gasosa uhum, saborizada ali, tentando tirar o máximo de conservante para entrar no privilégio de ser consumido por esse uhum. público. As bebidas energéticas também sem os acidulantes, sem Sim, mesma coisa. As bebidas sem álcool. Então, já a indústria já está pulando o muro, porque o muro está ficando baixo. é. E ela quer surfar essa próxima onda do trilhão. Então acho que a gente está no momento oportuno para acelerar isso, E aí, né. independente de qual momento a gente estiver, e eu não tenho sombra de dúvida do tanto que eu acredito no exercício físico, em todas essas ondas ele vai estar, cara. Sim, Em todas as ondas. sim. E aí a gente da educação física, Com a ou gente sem a gente. exato, a gente tem que estar lá, né, a educação física tem que estar lá, porque quando se fala em exercício físico, isso precisa ficar muito claro que quem é o responsável por isso, do exercício físico, do treinamento, é o profissional da educação Isso física. aí. Hoje, ainda falando sobre aquela questão de pensar se eu ia discutir com o médico, se ele vai mandar para caminhada ou não, hoje eu falo: "Cara, troca de médico". Um médico Eu hoje falo também. um médico hoje que contraindica o exercício físico, esse cara tá me revelando 2 coisas. Não estuda? Primeiro, ignorância, É, e segundo, falta de humildade. é isso aí. Porque hoje não tem como você falar, cara, uma contraindicação absoluta de exercício físico hoje é muito rara. Talvez aí entra na nossa parte. A nossa incapacidade, a nossa falta de habilidades e competência para lidar com essas condições. Isso. Aí eu concordo, aí é melhor o cara não É, fazer nada. é, é. Mas por questões de ciência, esqueça, Isso. tem que fazer exercício físico. Vamos fazer um bate-bola para a gente fechar. Acabou ficando claro, creio, que o sedentarismo é precursor dessas doenças, de todas elas, e aí isso leva a um desequilíbrio energético, que é só a É ponta a do ponta do iceberg, iceberg. né. O Paulão já falou aqui do quanto qual a cascata que isso vai Putz, gerar, e isso vai aumentar o seu risco, no caso do exercício como vacina, para o diabetes, para a hipertensão, para o câncer, e podemos enumerar não, vai para aqui todas as condições. diversas condições, e uma vez que a doença já está instalada, né, você também, através do exercício, consegue ter um manejo da doença adequado, reduzir, às vezes, medicação, melhorar a qualidade de vida e longevidade e tudo isso mais. Vamos só resumir
Agora eu acho que trazendo mais para mecanismos fisiológicos, só para a galera entender, mas tentando trazer mais leigamente, os mecanismos para a galera entender por que que o exercício faz isso, tanto na obesidade, quanto na hipertensão, quanto no diabetes. Só para a gente Beleza, resumir então para vamos lá. Nessas 3 condições, o que vai ter em comum em todas elas? Inflamação. Então essas pessoas elas apresentam um perfil inflamatório que a gente vai ter aí como principais marcadores a interleucina 6 e o TNF-alfa. O que que o exercício físico faz? Independente de onde vem ou qual é o gatilho que está disparando esse processo inflamatório, o exercício físico ele vai ter um efeito anti-inflamatório. Seja por uma série de substâncias que a gente só produz. Olha, cara, que fantástico isso. A gente só produz isso fazendo o é a exercício. melhor farmácia que Não, existe. é o que eu chamo de fábrica de miocinas, que Isso agora aí. tem que até atualizar, porque a gente não pode falar mais de miocinas, porque acreditava-se até pouco tempo que essas substâncias eram produzidas somente pelo músculo, mas hoje a gente fala em exercinas. Então a gente tem uma fábrica de exercinas que o músculo, quando estimulado ali, e não precisa ser em atividade de alta intensidade ou de alto volume, qualquer atividade que você fizer, qualquer exercício que você fizer, você vai liberar uma série de miocinas, de exercinas, que vão atuar sobre a célula, regulando esse metabolismo da célula, que também está alterado nessas 3 condições. E a gente tem a própria interleucina, olha que louco, a interleucina produzida pelo tecido adiposo, ela inflama, ela produzida pelo músculo, ela desinflama. Olha que louco isso. A gente tem hoje, falando em doenças neurológicas também, que essas 3 doenças são fatores de risco para as principais doenças neurológicas hoje, principalmente Alzheimer. A gente tem a produção de um hormônio chamado de irisina, que vai atuar sobre todas as células do ponto de vista metabólico e também vai ter uma ação sobre os nossos neurônios, melhorando a saúde dos neurônios e estimulando a formação de novos neurônios. Então esse é um ponto. Quando a gente vai especificamente para a hipertensão, um dos fatores responsáveis pela hipertensão é o que a gente chama de resistência vascular periférica, ou seja, o vaso ele faz uma resistência contra a passagem do sangue, então para o sangue passar aumenta a pressão. O exercício físico, através de uma produção de uma série desses hormônios, e aí o principal nesse caso é o óxido nítrico, ele vai lá e faz isso aqui, ele relaxa o vaso. O sangue passa com mais facilidade. Melhora o funcionamento cardíaco, então a bomba cardíaca funciona melhor. Se a gente pensar em diabetes, o principal fator aí no diabetes do tipo 2 é a resistência insulínica, então a insulina ela vai lá, se liga na célula, mas não consegue exercer o papel dela. O que que o exercício físico faz? Ele, além de melhorar essa relação da insulina funcionando na célula ali, ele consegue estimular a captação de glicose independente da insulina. Isso é muito fantástico, cara. Sabe qual é o remédio que faz isso? Nenhum. Nenhum. Nenhum, só exercício, cara. Então eu consigo, reduzir uma glicemia sem precisar de medicamento, sem precisar de insulina, somente fazendo exercício. Aí quando eu junto isso tudo, cara, Putz. porra, fudeu. Fudeu. Eu não perguntei se podia xingar, né. Hã. Mas é, né. Mas é porque sabe aquela história de um palavrão, ele colocado na situação certa, ele tem Ah, muito valor? é É porque tipo aquela só o palavrão explica o quanto ex aquilo é impactante, né. exato, é tipo, Isso aí. porra, o céu tem muita estrela, cara, É. porra, o céu tem estrela pra caralho, entendeu? É o poder do É exercício, isso cara, aí. não tem como, cara, eu fico velho, é muito, cara, é muito, e as pessoas não estão vendo isso. É muito. Então, e a gente pensar em termos até de complicações que no caso dessas doenças, de maneira não controladas, elas vão gerar, seja doença cardiovascular, seja o AVC, seja o infarto, seja a neuropatia, o exercício físico vai prevenir essas complicações, vai ajudar muito na prevenção e, em caso dessas complicações estarem presentes, o exercício físico melhora, cara. Então, cara, Se você tem componente genético que a gente sabe que é muito menos do que se imaginava, esse gene vai ser ligado dependendo do qual é o seu estilo de vida, basicamente, uhum, né, você evita que o gene seja ligado. E uma vez que o gene já está lá e foi ligado,
você mitiga os efeitos deletérios Exato, dele cara. sobre sua saúde. E aí pensando nesse geral todo, e hoje o que que as pessoas buscam? As pessoas que pensam um pouquinho, elas buscam longevidade. Tudo que hoje os caras aí, se pegar os grandes, bilionários, uma boa parte deles investem em viver mais. Certo. Só que com todo o dinheiro que os cara têm, os caras não conseguem comprar anos de vida. Não. Mas tem uma coisa que eles já enxergaram e a maioria deles faz para ter longevidade e investem pesado nisso, e aí talvez o principal expoente disso é o Cristiano Ronaldo, é em quê? Exercício. Exercício, cara, se você começa aos 30, você vai ganhar aí pelo menos mais 10 anos de vida, 10, 15 anos de vida a mais do que seria a sua expectativa de vida. Se você começa aos 50, você também vai ter esses ganhos, não na mesma proporção, mas você vai viver mais. Isso. E se você está com 80 anos e vai viver mais 5 anos, talvez você não ganhe mais 10 anos de vida, mas você vai ganhar qualidade de vida nesses últimos anos de vida. Isso é foda demais, É o que o cara. Peter Attia fala naquele livro dele, The Outlive, né, Uhum, que ele fez uma análise também daquelas áreas azuis, dos centenários uhum. e tal. E aí ele fala exatamente sobre isso, né, não é só o quanto tempo você vai viver, é o como você vai viver o tempo que você Exato. tem. Então, assim, eu não quero viver 90 anos, mas desses 90 anos, 20, dependendo, sem autonomia, sem independência, eu não quero isso. Ele chama de medicina 3.0, né, É, que é você chegar com o olhar do médico para evitar a doença. Evitar a doença. E aí, sono, gestão de estresse, exercício, tá lá. tá lá. E aí, nesses zonas azuis, são 9 fatores. Desses 9 fatores, o exercício físico tá em todos, cara, todos. Todos Não eles. é de agora isso, é de sempre, é da humanidade. Quem se exercita vive mais e vive melhor. É isso. Isso é um Hum. fato, não tem como negar isso, não tem como. Bom, para fechar, vocês já sacaram aí que o melhor plano de saúde que existe se chama exercício físico. O outro plano é um plano de doença, que a gente só usa quando a gente está doente, né. É importante também, É porque você não sabe, importante. né, tem outros fatores Não, também. não quer dizer que eu vou me tornar É, imortal porque ou que eu não vou ter doença, não é isso que a gente tá exatamente, não é falando. isso. Mas plano de saúde é exercício Exercício, físico, sem dúvida. né. Bom, queria fechar, agradecer, a gente poderia ficar aqui horas, horas e horas aqui. Primeiro, porque estamos falando sobre algo que é genuíno para a gente, que a gente acredita, que a gente vive isso desde a nossa formação e continuamos vivendo isso no dia a dia. E a informação muda, né? A educação muda a vida das pessoas, a gente acredita nisso, sempre acreditou. E eu queria que você passasse para a galera aonde nas redes sociais ali eles podem te encontrar. Beleza. Bom, nas redes sociais, no Instagram lá, é @PHDPaulão, que aí é o meu perfil pessoal. Tem o @Personal Health Expert, onde a gente tem uma apesar da gente tentar comunicar mais com o profissional, mas ali Tá com a camisa aí? aqui, Aí ó, mostra aí. aqui, ó, Personal Health Expert. Inclusive, existe o personal trainer, que é o treinador pessoal ali, e a gente lançou isso, a gente registrou essa marca, que Uhum. a gente também quer criar o cara, esse aqui é o personal health. Então, é o cara que mexe com doença ali, com reabilitação, é o cara que a gente A quer. chancela, né? Exato. Então, o personal health, aqueles que desejam aí encaminhar pacientes pra gente ou indicar para reabilitação cardiometabólica neuromuscular, o Evexa lá, o @Evexa Centro de Saúde. Então, nessas 3 redes aí, vocês irão me achar. E aí, também gostaria de deixar aqui, era para ter colocado isso até no início, né, para o pessoal que assistir, acompanhar a gente aí. Vou deixar aqui, esse livro, um livro que tem um grande carinho por isso, porque foi investido aqui alguns anos de estudo, principalmente de atuação profissional, que acho que poderia ajudar bastante gente aí, que é o Diabetes Mellitus, um guia
para o exercício físico como remédio, como avaliar, prescrever e acompanhar. E aí eu deixo aqui para que você possa sortear entre a galera aí, depois a gente pensa aí Que beleza, ó. numa forma de sortear isso aí. Quem tiver interesse também lá no perfil no meu Instagram, tem o link para acessar, para adquirir. Famoso know-how, né. Isso aqui, a gente fala assim: "Você não acha em livro", ele traduziu o know-how em livro, então a Isso oportunidade é que é é uma das única. cara, se a gente pegar as diretrizes, a gente mais vai passar aperto para Uh, trabalhar do que resolver o nosso sim, caso. sim. Aí eu quis basear na ciência, mas principalmente em 20 anos de atuação no E mercado é aí. isso aí que não tem preço. Mas custa tão caro assim não, você pode ir lá que Não, não, não tem preço, é tipo promoção da Mastercard, né, que tinha, né, isso não mas tem preço, isso não tem preço. mas tá aqui, tá precificado. Bom, eu queria agradecer, né, chamar aí para o final, chamar também você para o nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre marketing, né? E a gente também tem o Gente de Fibra ainda hoje aí para tocar, mas sempre trazendo esses temas extremamente relevantes, tentando passar para vocês a importância de estar se exercitando. É um papel que o Grupo Fibra tem, mas é lógico que eu vou preferir se você estiver numa das nossas unidades, que a gente tem muito carinho e tenta trazer tudo isso para a prática, mas faça aonde e como você puder. É na rua, é em outra academia, porque é muito próximo da sua casa, vai lá, né? Procure profissionais, né, habilitados, né? Mas faça exercício. Como a gente mostrou aqui, exercício é vida, exercício é saúde, né? E exercício físico é remédio. Aí a vacina. Também. Beleza? Galera, até o próximo Papo de Fibra. A gente se vê logo, logo.